cumprimento, povo de Deus, na santa paz do Senhor. É sempre motivo de alegria quando nos é dada esta oportunidade, sabendo que a qualquer momento nós poderemos ser arrebatados. Essa é a minha alegria, esta é a minha convicção. É só um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Eu tenho certeza que você veio aqui nessa tarde movido pelo Espírito Santo de Deus. E já quero agradecer por esta rica oportunidade ao nosso pastor Nivaldo, por nos confiar em transmitir, em pregar a palavra de Deus. Essa palavra que nela não há hipótese alguma erros, é a palavra viva, é uma palavra que vai até o íntimo do coração do homem mais perverso que existir na face da terra. Você está no lugar certo. O salmista no Salmo 122, verso 1, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está no lugar mais certo que existe. É aqui onde são direcionadas as nossas bênçãos. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as ricas bênçãos do céu nas regiões celestiais em Cristo. E é em Cristo que nós recebemos a nossa porção, a nossa bênção. E eu gostaria de convidar você para ficar em pé, para lermos a palavra de Deus em reverência à mesma, porque Jesus, Ele está no recinto, o Espírito Santo está aqui, a divindade se faz presente nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. E aquilo que Deus nesta tarde pedir para que eu fale, se Ele pedir para que eu entregue, porque a palavra não é minha, a graça não é minha, a virtude não é minha, a unção não me pertence, a unção é de Deus, a graça de Deus, a virtude é dele. E nesta tarde com certeza Ele vai falar o teu coração. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu só sei de uma coisa, que a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Ela não vai, porque nós temos promessa. Nenhum tio se omitirá desta palavra. Satanás quer derrubar, Satanás quer pisar, Satanás quer fazer com que esta obra pare, com que esta igreja sofra, mas a igreja não vai parar, a obra não vai parar, a igreja vai triunfar, vai continuar passando por todos os obstáculos, porque quem está diante dela se chama Espírito Santo, e Ele está aqui, Ele está agora sondando o teu coração, e Ele sabe quais são as tuas necessidades. Eu convido para que abramos as nossas Bíblias no livro inacabado. Quem poderia me dizer? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, e versículos 1, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Podeis sentar, já foi orado. Queridos irmãos, estamos diante de um texto
em que me chama bastante atenção. Uma igreja aproximadamente 425 km da cidade santa de Jerusalém. Eu observava no texto sagrado, no capítulo de número 11 e no versículo 27 do mesmo Atos, que a Bíblia diz: naqueles dias subiram de Jerusalém profetas para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária, uma igreja dinâmica, exemplar, referência no mundo cristão. E agora, vendo essa passagem, eu observo nestas linhas desses versículos que era uma igreja perseverante, era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que Deus nela tinha todos os pré-requisitos. Deus tinha nela tudo o que ele precisava. Irmãos disponíveis, dispostos a pagar o preço. E a Bíblia diz aqui que havia em Antioquia profetas e mestres. Veja só, e foram mais profetas lá da cidade de Jerusalém. Enfrentaram aproximadamente 425 quilômetros, km, até chegar à cidade de Antioquia. E bem verdade, sabemos que a igreja primitiva, no tempo de Antioquia, no tempo de Chipre, no tempo da Fenícia, no tempo de Jerusalém, a Bíblia nos informa que a igreja passou por um período de perseguição, de tribulação, após a morte de Estevão, o primeiro mártir que fora assassinado cruelmente porque pregara a verdadeira e genuína palavra de Deus. Foi morto, mas a Bíblia diz lá no capítulo 7, versículo 55 de Atos, que Estevão estava cheio do Espírito Santo, e quando ele estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele, fitando os olhos, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E preste atenção, Jesus, ele estava à direita do Pai, ele não estava na esquerda, ele estava na direita. Na direita tem graça, na direita tem bondade, na direita tem fé, na direita tem alegria, na direita tem liberdade de escolher o que você quer, na direita tem igreja que triunfa na terra. É na direita que Jesus estava quando estava morrendo, Estevão apedrejado. Aí ele vê a glória de Deus, e além da glória de Deus, ele vê também Jesus que estava à direita do Pai, observando para ele, esperando o momento em que ele partisse da terra para morar para sempre na glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém lá fora, ou até mesmo na casa do Senhor, tem dito: não, se é a vontade de Deus que padeçamos, se é a vontade de Deus que nesses últimos dias enfrentemos tal perseguição, deixa que venha. Que deixa que venha o quê, irmão? Pelo amor de Deus, não podemos ficar de braços atados, não podemos ficar sentados esperando a morte vir. O que eu posso fazer, Deus não faz. A Bíblia diz que Jesus foi até aquela certa aldeia de Marta, Maria e Lázaro. O defunto já estava lá na catatumba. A pedra estava impedindo qualquer
qualquer intervenção humana, porque pesava. Mas Jesus disse: tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Senhor, o exército dos egípcios vem aí para nos matar. O povo oprimia. Meu Deus, quantas bênçãos Deus operou na vida dos filhos de Israel, e eles nunca reconheceram. Deus tira o povo do Egito, Deus apresenta, mostra a sua glória, apresenta os milagres operados lá na terra do Egito, mas quanta incredulidade, quanta teimosia, quantas coisas fizeram para trazer à memória de Deus a ira. Moisés clama, o mar está na frente, o exército de Faraó está na retaguarda. E quando ele clama, Deus vai dizer: diz ao povo que marche. Marche, igreja. Marcha confiante naquele que te chamou. Aquele que te chamou, ele é fiel. Ele vai te ajudar em todos os propósitos, em todos os mínimos detalhes. Deus, Ele é lindo e Ele não te esqueceu, Ele não se esquece de ti. E voltando ao texto, lá em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé. Barnabé é apresentado aqui com este nome, mas não era o seu nome Barnabé, era José. Barnabé era um nome que fora dado, um sobrenome que fora dado pelos apóstolos, que significa filho da exortação. E Barnabé, ele apresenta aqui nesta lista como o primeiro da lista. Depois vem Simão ou Simeão, por sobrenome Níger. Por quê? Porque talvez alguém ache, diga que ele era negro, com todo respeito, mas sobrenome Níger, porque talvez este cidadão, ele era negro, mas foi ele provavelmente que quando voltara do campo, das suas atividades físicas, do seu trabalho, a Bíblia diz que um certo Simão ou Simeão, ele foi conduzido, ou seja, ele foi impulsionado por Roma, pelos soldados, para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Se lembra dessa história? E eu creio naquele momento que Deus, ele fez a obra na vida daquele homem, quando ele se disponibiliza para ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu creio que naquele dia chegou convenção naquela casa. Simão ou Simeão, ele recebeu de Deus uma graça, ele recebeu do céu uma virtude, e ele agora está aqui na lista de mestres e profetas. Depois de Simão, a Bíblia vai apresentar aqui a Lúcio de Cirene, um homem que também era um homem piedoso, um dos fundadores da igreja cristã, membro da igreja em Antioquia, membro da igreja naquela cidade, e ele toma posição, ele resolve agora se destacar, entre aspas, fazer a obra de Deus, mas ele precisa ver que quem está no poder do império, ajudando a Roma, é Agripa, Herodes Agripa, um homem perverso, um homem que matou a Tiago a espada, que meteu Pedro no cárcere para se divertir. Por quê? Porque agradava aquele movimento que Herodes Agripa estava realizando nos dias da igreja. Aquilo ali chamava a atenção do povo judeu, os judeus se alegravam com aquelas coisas. Aí ele manda matar Tiago, prende a Pedro, e ele vai agora apresentar à noite Pedro diante dos seus súditos. Mas milagrosamente, extraordinariamente, a Bíblia diz que Pedro é liberto da prisão. Por quê? Porque tinham a igreja na retaguarda do cárcere, de joelho no chão, de joelhos dobrados, clamando a Jesus para o libertar.
completar. E o que é que estamos fazendo nestas últimas horas, nesses últimos momentos de decisão para as nossas vidas, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro dos nossos netos, para o futuro dos nossos, quem sabe, bisnetos, quem sabe até pode ser a última chance para que decidamos, para que vejamos, levemos tudo isso a sério, nos coloquemos na brecha, oremos ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. E não para por aí. Lúcio de Cirene, aí agora vem um amigo íntimo, irmão de criação, de quem? De Herodes Agripas, Antipas melhor, Manaém, um homem bem sucedido, um homem de posses, um homem que vivia na realeza, um homem que vivia no palácio. Aí eu me recordo agora de Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ei, é muito interessante isso aqui, mas para que Isaías assumisse a sua postura de um profeta messiânico, teve que morrer Uzias, talvez primo ou tio ou sobrinho, não sei, mas Isaías estava no meio de um povo que não falava a língua de Deus, que não falava a língua do céu, mas Deus foi lá no palácio e fez a transformação na vida daquele homem. Assim também na vida de Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, este Herodes aqui que mandou matar João Batista e depois decapitar a sua cabeça e trazer em uma bandeja. Mas Manaém era irmão de criação, e ele está aqui na lista. E vejamos quem é o próximo que aparece dessa lista. Sabe quem é? É um homem que está no anonimato, é um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha uma perfeição, um zelo da palavra, mas não entendia nada do cristianismo. Sabe por quê? Porque para ele o cristianismo era uma afronta, o cristianismo não servia, era zeloso da lei, era zeloso da lei mosaica, mas ele está aqui em última colocação. A Bíblia vai dizer que Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, este Saulo aqui, que tem uma grande história, que representa muito hoje em nossas vidas, porque ele é considerado o apóstolo do gentio. Foi ele, através dele, primeiro de Deus, depois de Paulo, que este evangelho chegou até nós, porque nós também somos gentil, nós somos irmão de Cristo sim, mas nós somos irmão de Cristo, glória a Deus, por adoção. Nós somos irmãos adotivos de Jesus Cristo. E a convenção, a história de Saulo é muito linda. A Bíblia diz lá no capítulo 9, versículo do 1 ao 6, Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, provavelmente Caifás, um traidor, um perseguidor, aquele que inúmeras vezes tentou encontrar defeitos, pecados no Filho de Deus. Aí Saulo se dirige ao sumo sacerdote, para quê? Para lhe pedir cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de quê? A fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, até então não tinham dito ainda, não tinham ouvido ainda a palavra cristão. A primeira palavra cristão, ela foi pronunciada
lá na cidade de Antioquia. Foi lá que recebeu este título, os que eram do caminho, assim também como o povo hebreu. O povo hebreu, ele foi considerado, ele foi chamado povo hebreu, por quê? Porque se originou do nome da palavra masculina Hebe, que era descendente de Abraão. Aí surgiu a palavra hebreu. Judeu também, é bom sabermos, judeu, quando foi que surgiu esta palavra? Quando é que as pessoas começaram a chamar o povo de Deus de povo judeu? Lá no exílio da Babilônia. Mas voltando ao nosso assunto aqui, glória a Jesus, está agora Saulo com carta e autoridade do sumo sacerdote para encerrar na prisão, para matar, para fazer o que ele bem entendesse. Por quê? Porque a Bíblia diz que Saulo, ele estava respirando. Ele vai dizer em seu discurso, nos capítulos 22 e nos capítulos 26 de Atos dos Apóstolos, leia na sua casa quando você chegar, que é muito interessante. A palavra de Deus, ela se emana, ela é linda. A palavra de Deus é gostosa de se ler, até porque às vezes nós não estamos com muita disposição, mas a palavra de Deus, ela é grande, é poderosa, é tão boa de se ler. E então Paulo aqui, ele está respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e a Bíblia diz que ele pede carta de autorização para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, os crentes, eram assim que eles eram vistos, eram chamados, aqueles que são do caminho. Aí a Bíblia diz que Paulo queria prender, queria encerrar na prisão, mas a Bíblia diz que, saindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu, e ele viu um resplendor tremendo, coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Sabe quem era esse resplendor? Era a pessoa bendita de Jesus Cristo, que naquele dia estava marcando um encontro com Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que quando ele vê aquele esplendor, ele cai. Não sei se estava de cavalo, não sei se estava de camelo, eu sei que a Bíblia diz que ele caiu, e quando ele cai, que ele vê aquele resplendor, aquele brilho que não temos palavra para descrever. Ele ouve uma voz, ele vai dizer lá no capítulo 26, que foi em hebraico que aquela voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a outra versão de uma Bíblia diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aqui, como o pastor já falou outras vezes, meu Deus, a você recalcitrar contra os aguilhões é você bater de calcanhar em ponta de faca, ou você mesmo até bater em ponta de punhal. Vai doer um pouco. Ei, aquele que toca na tua vida, aquele que te persegue, está perseguindo primeiro aquele lá de cima, está perseguindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É com a destra, é com a direita, é a mão direita que vai te proteger, é a mão direita que vai te garantir a vitória, é a destra de Deus que está em nossas vidas. E ele diz nesta tarde para mim, para ti: não temas porque eu sou contigo. Paulo perseguiu a igreja porque ele estava no seu momento de ignorância, mas quando Saulo, ele tem um encontro, ao aproximar-se de Damasco, subitamente esta luz, ela vai brilhar, ele vai cair, ele não vai suportar. Ninguém suporta a glória de Deus, porque aquele que vê a glória de Deus, ele não resiste. Moisés, ele pediu para ver a glória do Senhor, mas Deus disse: olha, tu vai ficar nessa brecha aqui, porque homem nenhum pode ver a minha face, homem nenhum pode ver a minha glória. A Bíblia diz que os filhos de Israel foram adorar o Senhor. Moisés sobe ao monte, e a Bíblia diz que o monte Sinai tremia e fumegava na presença de Deus, porque o Senhor desceu naquele monte por meio de uma fumaça, e a Bíblia diz que a sua fumaça chegava como fumaça de uma fornalha.
E Saulo, ele está no seu anonimato. A tradição diz que ele passou mais de 10 anos. Eu não vou falar exatamente o número para que eu não peque, porque eu não sei. Mas ele passou mais de 10 anos se preparando psicologicamente e espiritualmente para pregar o Evangelho da Graça. Porque Jesus não pregou o Evangelho da Graça. Jesus pregou o Evangelho do Reino. Paulo pregou o Evangelho, foi ele que iniciou pregando o Evangelho do Reino da Graça de Deus. E é este Evangelho que nós estamos vivendo hoje, pregando, anunciando para esta nação que tanto geme, que tanto sofre. Que pena que ainda não pararam para observar o quanto eles estão sofrendo. E Saulo agora, ele está no chão e ainda mais cego. Por quê? Porque ninguém consegue ver a glória de Deus e permanecer ileso, intacto. E a Bíblia diz que ele ficou cego e ele agora foi conduzido até a cidade de Damasco. E lá o interessante é que Deus, Jesus Cristo, já havia preparado discípulos para cuidar dele. A Bíblia diz: levanta-te e põe-te em pé e vai para a cidade, onde te dirão, vê só, o plural em conjunto, o plural entra, e dirão o que te convém fazer. E lá Deus preparou uma pessoa ou mais de uma pessoa para cuidar, para ter uma casa exclusiva para Paulo, para Saulo chegar ali e dobrar os seus joelhos e orar e jejuar. E Saulo, ele vai para a casa de Judas, em uma rua que se chama Direita, e ele está lá. E Deus também providencia um varão piedoso por nome de Ananias. Os irmãos conhecem a história. Eu quero nesse momento te dizer de um bom relacionamento que nós temos com Deus, que Deus, ele é o nosso ajudador. Deus jamais permitirá que alguém toque em tua vida, que alguém toque em nossas vidas. Sabe por quê? Porque você, eu, somos a mina dos olhos de Deus, somos intocáveis. Mas fique certo a coisa: Deus, ele está no controle da situação. Deus, ele não abre mão nem de mim nem de ti, ainda que você esteja no anonimato. Mas Deus, ele vai te dar uma luz. Subitamente o rápido de Deus vai acontecer na tua vida, assim como aconteceu na vida do apóstolo São Paulo. Aqui eu quero concluir dizendo a você que fique firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho um dia terá galardão lá no céu. Que Deus abençoe a todos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.